Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos para podermos estudar um pouquinho mais das lições evangélicas. E a lição escolhida nesta noite é do Pão Nosso, aquele livro ditado pelo Emmanuel através do nosso Chico, capítulo 21, lição chamada Mar Alto. Para alguns, alto mar. E a lição, o trecho que serve de base, é: quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. A lição está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 4. E no contexto evangélico, trata-se de um momento no qual Jesus está na praia e a multidão o comprime, querendo ouvir a sua palavra, e ele pede a Simão que no barco o leve um pouquinho afastado da margem para que ele pudesse falar a toda a multidão ali reunida. E quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O contexto se encontra em Lucas 5, versículos 1 a 7. Por que nós escolhemos esta lição para esta noite? Lição que fala de pescaria em alto mar. Em razão da solidão que muitas vezes as pessoas reclamam estarem sentindo nesta época de distanciamento social decorrente da pandemia pelo coronavírus. E a gente tem ouvido de modo recorrente essa queixa. Pessoas pesquisadas em 28 países pelo Instituto Ipsos reclamaram de solidão. E dentre esses 28 países, o Brasil foi o país onde mais reclamações foram feitas a respeito de solidão. 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil disseram sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. Sentindo-se, inclusive, algumas delas, abandonadas pela providência divina, como se estivéssemos mergulhados no caos. A lição dada pelo Emmanuel, trabalhada no trecho do Evangelho de São Lucas, é uma parábola de Jesus. Mais uma parábola de Jesus. Jesus adorava falar por parábolas. O que é uma parábola? Parábola é um jeito simples de se explicar uma coisa complexa. É uma narrativa de um modo indireto por meio de comparações, analogias, semelhanças entre coisas e ações diferentes. Jesus, quando falava através de parábolas, usava lugares comuns, frutas, coisas, situações que eram conhecidas, vividas pelo povo da sua época. Falava em figueira, videira, vinho, trigo, joio, pão, festa de casamento, banquetes, agulha, rede, cordeiro, camelo, barca, tempestade, calmaria.
As parábolas têm bastante utilidade. Uma delas é a narrativa que prende a atenção do ouvinte. Quase todo mundo gosta de ouvir uma história. A parábola possibilita que o ouvinte adapte a narrativa ao problema que ele vivencia. A parábola permite a atualização do aprendizado à medida em que o ouvinte mesmo evolui, enxerga mais longe, enriquece o próprio universo interior. De modo que das mesmas palavras são extraídos ensinamentos cada vez mais elevados. E nessa parábola estudada pelo Emmanuel, o mar alto significa um teste difícil, uma tarefa importante e uma jornada em direção a realizações maiores. Em contraposição à praia, à margem, ao porto, que constituem testes simples, tarefas irrelevantes e pouco produtivas. Testes simples, dificuldades simples, pequenas recompensas. Simão Pedro passou a noite pescando com os amigos e nada pescou. Mas, indo ao mar alto, encheu as redes de peixe. A lição de Emmanuel no que ora interessa. Eu li a parábola e vem agora o Emmanuel a estudá-la. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Emmanuel estuda. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana, portanto, solitários. Inquietante sensação de solidão lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, os dias da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo, e no íntimo experimentam, a cada instante, o vago tropel das lembranças que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que há companheiros que te assistem carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. A pandemia é uma oportunidade educativa. E o marinheiro novato, ele só transita na praia, no porto ou na região costeira. Aos experientes é permitida a ida, a viagem, a aventura e ventura do mar alto. A lição da pandemia era necessária. Se Deus permitiu que nos fosse aplicada, é porque alguma utilidade tinha. Existem pessoas que descobrem o que é importante na vida antes das crises chegarem. Mas uma parte das pessoas não. De modo que, como educação para toda a humanidade, o Cristo de Deus permite
que passemos por essa experiência, na esperança de que saiamos dela, todos nós, mais fortalecidos, mais aperfeiçoados, fazendo aquele exame necessário, que é o mais difícil de todos, que é o do próprio conhecimento. Conhecermos a nós mesmos é talvez a suprema lição, a ponto de estar no portal do templo de Apolo, em Delfos. Conheça-te a ti mesmo. É muito triste, dizia um autor norte-americano, que um homem morra ou desencarne, conhecido de todos, ou seja, famoso, e desconhecido de si mesmo. É uma oportunidade educativa. E quando nos sentirmos solitários, quando acharmos que estamos de algum modo sozinhos, é bom que a gente se lembre daquela lição sobre a escada de Jacó. Consta do livro de Gênesis que Jacó, certa feita, saiu de Berseba em direção a Harã, e a noite o pegou num trecho muito deserto, aparentemente deserto, inabitado, sem uma gruta onde se abrigar, sem um local para se acomodar melhor, de modo que, se vendo e se acreditando tão sozinho, Jacó pega uma pedra para utilizá-la na conta de travesseiro e dorme. E ele sonhou. Ele sonhou que havia uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e onde os anjos de Deus subiam e por ela desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó na terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Era um local totalmente deserto, à nossa vista humana, curta, estreita. E, na verdade, o Senhor estava naquele lugar, como está aqui, como está aí, ainda que a gente não se lembre disso, porque a gente já sabe da presença dele. Temos que confiar em Deus nestes momentos que são difíceis. Cada um de nós enfrenta um tipo particular ou vários tipos particulares de dificuldades. Mas a lição é assim, a prova é assim, que é dada ao aluno para que ele demonstre o que ele aprendeu e para que ele raciocine, para que venha a aprender enquanto responde e passa pela própria prova. Lembrando de que Deus é aquele Deus ao qual Jesus se referia ao comparar com os pais da terra, dizendo: Qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Se os pais da terra são bons assim, imaginai o Pai Celestial. Que o Cristo se referia também, falando das aves do céu, dos lírios do campo, de maneira tão poética, não é? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai
para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o caminho mais curto para o reino de Deus é através do nosso próximo, pela escada das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu cuidado. Façamos, meu irmão, minha irmã, portanto, a nossa parte com cuidado e responsabilidade, pensando no próximo e em nós, aproveitando o melhor dessa lição. E essa lição nos traz, sim, muitas reflexões. O modo triste, descuidado com que nós estávamos tratando o nosso planeta tão belo, esse pálido ponto azul visto do espaço ao qual se referia Carl Sagan, uma das muitas moradas de nosso Pai no universo. Esse planeta tão belo, capaz de abrigar um beija-flor, uma rosa, um lírio, tantas formas de vida espetaculares, e a cada um de nós, com poucos dias, nós pudemos ver o céu mais límpido quando diminuímos algumas atividades tão poluentes. Com que descuido nós tratamos os rios, os córregos, o mar. Com que descuido, às vezes, nós tratamos o nosso próximo mais próximo. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas dizendo: que vontade de visitar um amigo, um parente. E antes do início da pandemia, podiam visitar o parente, o próximo mais próximo, o amigo, e não o faziam. Perdiam a oportunidade de estarem próximos. Estar próximo não significa estar perto fisicamente. Mas se nós pudermos estar perto, de coração e fisicamente, isso também faz um bem danado. Então, se nós perseverarmos no enfrentamento desse teste, tentando tirar verdadeiramente as melhores lições, nós teremos o verdadeiro sucesso, que é o principalmente o do espírito. E que a gente nunca se esqueça, Deus e tantos amigos estarão sempre conosco. Se fizermos a nossa parte, os nossos esforços sempre serão complementados pelas cortesias do céu. Quando nós nos sentirmos solitários, vamos elevar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo e peçamos que alguém ainda mais solitário do que nós sinta a presença de Jesus, sinta a nossa presença, o nosso carinho, a nossa simpatia, a nossa fraternidade. Nós podemos estar perto, ligados pelos laços verdadeiros e sagrados da fraternidade universal. A nossa alma, aos poucos, vai se encher de paz e de luz. Felicidade é algo que não se adquire diretamente. É igual a cidade de Jericó, quando foi ser tomada. Os hebreus ficaram circulando a cidade e tocando trombetas, porque no assalto direto eles não conseguiriam entrar em Jericó. A felicidade é parecida, é um subproduto, não se adquire a felicidade diretamente. Alguém já disse que era como o coque, um subproduto do petróleo. É algo que se obtém no processo de se fazer uma outra coisa. E essa outra coisa é o quê?
É o amor ao próximo, o serviço ao próximo, a vibração positiva ao próximo, a disposição de servir. Então, quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, quem sabe a solução não é a gente povoar o nosso espaço com livros. Tem gente que vive reclamando que não tem tempo de ler aquele livro, que está mofando na estante. Se lhe sobrar algum tempo agora, comece a ler aquele livro ou a reler aquele livro. Vamos povoar os nossos momentos que nós julgamos solitários de vibrações positivas. Nós podemos estar perto. O coração é tão extraordinário que é uma arca onde cabem, na lição de Rui Barbosa, toda a humanidade e até a eternidade. Tem alguém que fala, não, mas aí a gente fica com saudade disso, saudade daquilo. Como se a saudade fosse alguma coisa ruim. Ela pode ser, sim, ruim, se nós não soubermos lidar com ela. Porque a saudade é a lembrança do coração. A saudade é a eternização de um tempo que passou. É a presença de pessoas que fisicamente estão longe, mas que pelo encantamento, pela magia da memória e do sentimento, estão aqui pertinho da gente, do mesmo modo que a gente pode estar pertinho dessas pessoas. Então, é a hora do aprendizado, é a hora de perseverarmos, a hora de valorizarmos e de darmos o valor certo às coisas que realmente têm valor, que são principalmente as coisas da alma, que é eterna. Então, o meu convite é este. Estamos sozinhos? Fisicamente. Vamos povoar o nosso espaço com lembranças lindas, com vibrações positivas, com desejos de construção de dias melhores e com muitos e muitos sonhos bons, buscando a estratégia, os recursos para colocá-los, torná-los em realidade, sonhos e realização. Confiança em Deus, fé na bondade e na sabedoria divinas e a certeza de que tudo passa. Os tempos ruins, que nós classificamos como ruins, porque são permitidos por Deus, haverão de passar. E um dia este planeta será aquele reino anunciado por Jesus há 2000 anos perante Pilatos. O meu reino ainda não é deste mundo, mas depende da gente, depende de você, depende de mim, depende de nós. Mais uma pedrinha, mais uma semente na construção, na plantação desse dia melhor em que o Cristo estará satisfeito, porque estaremos trabalhando da melhor maneira os talentos que Ele confiou a cada um de nós. E Ele, feliz quando apresentarmos os frutos da nossa atividade, carinhosamente nos dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Que Deus nos abençoe. Um abraço.